Oi, gente, boa tarde. Hoje a aula que a gente vai ter vai ser sobre neoplasia hematológica na UTI. Queria agradecer o Dr. Dante por participar. O Dante é assistente da UTI do ICESP e da UTI do Samaritano Paulista. Vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Oi, pessoal, boa tarde a todos, tá? O Pedro já me apresentou, me chamo Dante. O tema que falaram para eu conversar com vocês é sobre o paciente hematológico na UTI. Aí eu pensei como que a gente poderia destrinchar melhor esse tema de uma forma que fosse interessante para vocês entenderem. E aí eu pensei em apresentar para vocês da seguinte forma: 10 condutas que você não deve fazer. Acho que é uma forma do pessoal entender melhor aí quais são os principais percalços aí no manejo desse tipo de paciente, que é bem complexo. E para quem já rodou, vai rodar no ICESP, é um paciente que é bastante comum lá e que muitas vezes acaba vindo para a UTI com necessidade de suporte intensivo, tá? Então vamos lá. Bom, primeira conduta é tratar apenas o ácido úrico na síndrome de lise tumoral. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês, que muitas vezes, quando a gente vê as orientações lá do pessoal do hemato, a gente só vê ali orientação de hidratação e orientação também de dar allopurinol, ou em alguns casos, quando é possível, da rasburicase, né? Mas a gente sabe que... Opa! Mas a gente sabe que não é só isso o que causa a lise tumoral, né? Então, basicamente, o que, que é? Quando o paciente está fazendo algum tratamento oncológico, modificador de doença, e acaba tendo uma destruição importante das células, acaba liberando um monte de toxinas e também de eletrólitos, e acaba causando um monte de distúrbios aí para o paciente. Mas também lembrar que os pacientes eles podem fazer isso de forma espontânea. Isso denota a gravidade, já que um paciente está fazendo lise espontânea, certamente a lise que ele vai fazer quando ele está no tratamento modificador de doença vai ser pior ainda. Então, eu trouxe aqui só para a gente relembrar, não vou ficar me atendo muito a isso, os critérios aí de Cairo Bishop para o diagnóstico de lise tumoral, então aqui os critérios laboratoriais e os critérios clínicos, tá? Então, lembrar que os critérios laboratoriais o paciente precisa ter 2 desses 4 e os critérios clínicos pelo menos 1, tá? Opa, peraí que deu um problema aqui. Tá, pode voltar, isso. Bom, pessoal, peço desculpas aí pelo problema técnico, vamos continuar então. Então, eu estava falando para vocês que a síndrome de lise tumoral ela tem critérios laboratoriais e clínicos, e que a conduta da lise tumoral, ela depende do risco do paciente, principalmente quando a gente fala de profilaxia, tá? Então, quando o paciente ele é de risco baixo, a gente não tem nenhuma conduta adicional a tomar. Quando o paciente ele é de risco intermediário, a gente vai hidratar esse paciente com cerca de 2,5 litros a 3 litros por metro quadrado por dia de soro fisiológico, ou então visando aí um débito urinário de cerca de 80 a 100 ml por metro quadrado por hora, e vai indicar o allopurinol de 100 a 300 miligramas a cada 8 a 12 horas, 100 a 300 miligramas também pensando na superfície corpórea do paciente, tá? E caso o paciente seja de alto risco, a gente vai aumentar a nossa hidratação e vai fazer rasburicase. A rasburicase, infelizmente, ela não é tão disponível assim no Brasil e muito menos no SUS, tá? No ICESP a gente tem algumas ampolas para serem feitas, mas tem que ser autorizado aí pela diretoria clínica, a gente deixa para pacientes de extremo alto risco, mais no contexto de tratamento do que de profilaxia mesmo, tá? Então, só para mostrar para vocês o metabolismo de DNA e também a questão da liberação de fósforo, o que isso acaba gerando aí da lise tumoral. Então, quando o paciente ele tem liberação aqui de DNA, isso provoca a liberação de purinas, acabam causando aqui elevação de ácido úrico, isso pode causar nefropatia por urato, entre outras consequências, e o allopurinol ele vai agir basicamente na produção do ácido úrico, a rasburicase vai eliminar o ácido úrico que já é produzido. Tá? E aqui o fósforo, considerando aqui a nefropatia pelo produto cálcio-fósforo, também acaba causando a nefropatia, levando a piora. Mas não só isso, eu queria dizer para vocês que também a lise tumoral é algo extremamente inflamatório que acaba levando também a vasoplegia e disfunção de múltiplos órgãos, tá? Então não é incomum a gente ver pacientes que têm um burden tumoral bem importante e quando a gente indica quimioterapia ou terapia-alvo, terapia específica para doenças de base, esses pacientes acabam cursando aí com um quadro de disfunção de múltiplos órgãos, com choque, com piora da função renal, secundária à inflamação gerada por tudo isso aqui que é liberado. Então, toda vez que a gente fala de lise tumoral em UTI, a gente não quer só pensar em dar allopurinol, rasburicase e hidratar o paciente. Tem que lembrar também de dar o suporte orgânico que esses pacientes precisam no contexto aí de uma disfunção orgânica que pode ser gerado por essa entidade. Tá? E assim, não só a lise tumoral pode causar disfunção orgânica também, mas o próprio contexto da doença de base do paciente também pode levar a isso. Tá?
Bom, item 2, não reconhecer a gravidade do paciente hematológico infectado na UTI. E aí eu trouxe alguns estudos para provar isso para vocês, tá? Então, o primeiro estudo é essa coorte aqui que seguiu pacientes aí internados em UTI com choque séptico, e aí ele fez essa análise de sobrevida aqui de pacientes que tinham, que não eram imunocomprometidos, que eram imunocomprometidos, mas por causas não malignas, que tinham cânceres hematológicos e cânceres sólidos, tá? E aí o que esse gráfico viu? Que o paciente hematológico, ele só não morre mais do que o paciente com neoplasia sólida. Mas em comparação com os outros pacientes, principalmente nos primeiros 30 dias da admissão da UTI, eles acabam tendo uma menor sobrevida em relação aos pacientes que são imunocompetentes ou que tenham, por exemplo, um HIV ou outro motivo para imunossupressão. Então, isso mostra a importância da rápida identificação e do manejo desses pacientes, tá? Com relação a prognóstico, então essa aqui é uma coorte, a maior coorte que tem sobre o assunto, com um N de 289, e avaliou aqui o prognóstico de pacientes neutropênicos admitidos na terapia intensiva. E aí tem alguns fatores que estão associados aí a pior ou a melhor prognóstico. Então, por exemplo, pacientes jovens e que tenham colite neutropênica, por incrível que pareça, eles têm menor chance de óbito em comparação aos pacientes com neutropenias por outras causas e aos pacientes mais velhos. Por outro lado, pacientes que tenham transplante de medula halogênico, que tenham documentação microbiológica da infecção, que tenham sido submetidas à ventilação mecânica invasiva e à terapia substitutiva renal, esses pacientes acabam tendo uma mortalidade maior em comparação aos pacientes que não passaram por isso. E aí, quando a gente compara a mortalidade desses pacientes em comparação com os não neutropênicos, a gente não tem evidências de que há um aumento de mortalidade na média dos pacientes, tá? Então, aqui a gente teve cerca de 40% de letalidade nos pacientes neutropênicos, 36% de mortalidade nos pacientes neutropênicos e 40% nos pacientes não neutropênicos, mostrando aí uma incidência de óbito semelhante entre os dois grupos, tá? Quando a gente pensa também em fatores aí fisiopatológicos e etiopatogênicos que envolvem um paciente com neutropenia febril, existem algumas diferenças importantes com relação às questões inflamatórias que estão envolvidas, tá? Então, por exemplo, os pacientes que são neutropênicos eles produzem mais interleucina 6 e produzem também mais CGSF em relação aos pacientes não neutropênicos, tá? Isso é importante, por quê? Porque a gente sabe que muitos desses pacientes, eles acabam tendo uma resposta inflamatória bem importante, apesar do tratamento antimicrobiano direcionado e adequado, muitas vezes para neutropenia febril, né? E aí eu gostaria de fazer um parênteses, porque muita gente acaba encarando a neutropenia febril só como uma translocação bacteriana ou como infecção, quando a gente sabe que não é bem isso. A gente sabe que muitas vezes pacientes que têm esse tratamento direcionado, eles acabam falecendo, evoluindo para disfunção de múltiplos órgãos e óbito, apesar de tudo isso. Isso é muito por conta também dessa reação inflamatória importante que o paciente tem, não só talvez pela neutropenia febril e pela imunossupressão, mas também pela terapia direcionada, pela quimioterapia que esse paciente recebeu antes de evoluir para a neutropenia, tá? Então isso mostra aqui que as sepses nesses pacientes neutropênicos ou neutropênicos, elas têm entidades aí fisiopatológicas bem diferentes. Tá? Bom, e aí isso é tão importante porque até os agentes também microbiológicos, eles são diferentes, né? Então isso aqui é um estudo mostrando sepsis recorrente num paciente imunocomprometido por conta de Bacillus subtilis, que é basicamente um probiótico, né? Então esses pacientes, eles já vimos lá no ICESP, pacientes fazendo bacteremia por lactobacillus, por esse tipo de bactéria que em pessoas totalmente rígidas não de forma alguma aconteceria, né? Então mostra também que a capacidade de translocação desses pacientes é imensa. Bom, item 3, então. Não prescrever antibiótico inicialmente para doente hematológico neutropênico febril. Tá? Então, muitas vezes a gente também acaba tendo essa dúvida, o paciente está com febre, está neutropênico, será que dá para esperar o antibiótico? Não, não dá. Isso aqui é uma meta-análise da do final da década de 70, tá? Publicada aqui na Cochrane, publicada no Lancet, tá? Mostrando para a gente que os pacientes que eles tiveram aguardo do antibiótico, seja por piora clínica, seja por disfunção orgânica, seja até a identificação do germe em cultura, esses pacientes eles morreram mais em comparação aos pacientes que foram submetidos à terapia antimicrobiana precoce para os pacientes neutropênicos febris. Tá? Então, desde essa década, a gente sabe que atrasar o antibiótico desses pacientes aumenta, de fato, a letalidade. Tá? A gente vai discutir, destrinchar isso um pouquinho melhor ao longo da aula, tá? Mas para o paciente que se apresenta no pronto-socorro, que chega para você na UTI, faz o primeiro episódio ali de neutropenia febril, inicialmente esse paciente ele precisa de antibiótico, tá?
Isso não quer dizer que o paciente, todos os pacientes com neutropenia febril precisem ficar internados e precisem receber um antibiótico endovenoso ou então ir para UTI, tá? Então, depois desse estudo do final da década de 70, vários outros estudos foram feitos mostrando que a terapia antimicrobiana não precisa ser barra pesada logo do começo, não precisa internar todo mundo. Então, aí, nesse sentido, foram desenvolvidos vários scores, como o MASC, né, como o CISNE, que mostram para a gente que pacientes de baixo risco, eles não têm pior mortalidade quando eles são submetidos a uma terapia por via oral, desescalonada, e até mesmo com supervisão no PS, depois alta para casa, em comparação com pacientes que são internados e recebem antibiótico terapia endovenosa. E, além de tudo isso, eu trouxe esse estudo para vocês, um estudo britânico, que mostra que a terapia ambulatorial, outpatient, né, para esses pacientes com neutropenia febril, desde que eles sejam de baixo risco e atendam critérios para tal, ela acaba sendo custo-efetiva em comparação com a terapia do paciente internado com antibiótico endovenoso, com uma economia aí por volta de 50%, 60% a depender do tipo de terapia que foi escolhido. Então, por exemplo, quando a gente opta pela terapia aqui com antibiótico por boca, a gente tem uma economia de cerca de $10.000 aí em comparação com o paciente que é submetido à terapia endovenosa com internação hospitalar por todo o tempo de necessidade de antibiótico. Tá? Então, isso mostra, então a gente está observando vocês, né, o professor está observando também, por favor, não prescrevam cefepime, tazocin, meropenem para todo paciente com neutropenia febril. A gente pode, sim, dar alta precoce para esses pacientes e fazer o tratamento por via oral, tá? Bom, item 4, prescrever vancomicina para todo paciente com neutropenia febril que vai para UTI, tá? Então, quando a gente avalia os motivos pelos quais os pacientes receberam vancomicina nesse contexto, né, existem vários critérios para a administração desse antibiótico, tá? Então, isso aqui é um estudo que avaliou a incidência, a porcentagem, na verdade, dos motivos que levavam o médico a prescrever vancomicina para o paciente que era internado. Opa, bom. Paciente que era internado em regime de terapia intensiva, né? Então, em 37% desses pacientes, o motivo para a indicação da vancomicina foi instabilidade hemodinâmica ou qualquer outra evidência de sepse grave na época, tá? 15% dos pacientes, eles tinham infecção relacionada a catéter, seja suspeita, né, ou confirmada, grave. 11% desses pacientes tinham cultura positiva para cocos gram-positivos antes da identificação final e do TSA. 11% eram pacientes que eram sabidamente colonizados por MRSA ou pneumococos resistentes à penicilina, lembrando que no Brasil a incidência de pneumococo resistente à penicilina, né, ou intermediária ceftriaxona, ela é bem mais baixa do que nos Estados Unidos, tá? Então isso acaba fazendo com que a vancomicina seja mais prescrita lá nos Estados Unidos, até mesmo em contexto comunitário, em comparação ao contexto nosocomial. Pneumonia documentada radiograficamente, 7% por conta de infecções de partes moles e 11% por várias indicações, tá? Se vocês forem pegar o protocolo do ICESP para a utilização de vancomicina, basicamente ela está indicada em qualquer paciente que evolua com choque séptico, pneumonia grave, tá? Também infecção cutânea ou suspeita de infecção de dispositivos invasivos. Só que aí a gente tem essa meta-análise aqui da Cochrane, de 2017, mostrando que, tudo bem, que em nível de qualidade baixo ou muito baixo, tá, e com vários poréns aí com relação a isso, a vancomicina ela não teve qualquer alteração de mortalidade quando a gente pega diversos estudos e faz aqui o forest plot da meta-análise, em comparação a você não utilizar vancomicina e aguardar o isolamento do germe e direcionar o tratamento. Por que vocês acham que isso aconteceu? Alguém quer falar alguma hipótese aí de por que isso pode ter acontecido? Então, assim, esses pacientes eles receberam, por exemplo, tazocin mais vancomicina ou sem vancomicina. E aí o paciente que recebeu tazo mais vanco não teve maior mortalidade em comparação ao paciente que deu só tazocin. Por que vocês acham que isso possa ter acontecido? Vou te contar que 50% eram por gram negativos, mas os outros 50% eram por gram positivos. E aí? Alguns eram estáfilos da comunidade, perfeito. Então, o tazocin ou o cefepime, eles vão pegar esses gram-positivos de boca da comunidade, perfeito. E o que mais? Não. Muitos desses germes, eles eram indolentes. Cerca de 100%, cerca de 20% a 30%,
eram, por exemplo, epidermides coagulados negativos, em que você tem a prerrogativa de esperar o isolamento da cultura e, com isso, determinar a terapêutica direcionada mais apropriada para aquela situação, tá? Então, é muito por conta disso. E aí eu faço uma autocrítica, assim, o nosso protocolo do ICESP, eu acho que ele é bem abrangente e acaba sendo exagerado em alguns cenários. Por exemplo, paciente com colite neutropênica ou com infecção urinária grave que chega com neutropenia febril na UTI. Esse paciente, a chance dele ter um germe, um cálculo gram-positivo agressivo, a ponto de precisar de uma vancomicina empírica, que você não possa esperar a cultura, é muito baixa. E você expõe o paciente, a gente sabe que vancomicina, assim, tem alguns estudos que mostram piora da disfunção renal, vancomicina, ela está associada a um índice de colonização mais alto por VRE, não é um antibiótico isento de riscos, tá? Então, quais são as limitações desse estudo? Eram pacientes que estavam com doses de drogas vasoativas não tão altas, que estavam em melhora clínica inicial, então o paciente ele não podia estar piorando para você fazer, isso é uma média, tá? Porque é uma meta-análise, então só dando alguns exemplos aqui. Então você não podia, o paciente não poderia estar piorando, o paciente não poderia ter algumas infecções óbvias que você tem que cobrir cálculos gram-positivos, como infecção de catéter, e outras situações, como infecções cutâneas também. Tá, mas assim, na média, você associar vancomicina para esses pacientes não parece reduzir mortalidade. Tá? Obviamente, tem algumas situações que você tem que dar mesmo, infecção de catéter, o paciente está muito grave, já é colonizado para MRSA, mas tem outras situações que dá para você manter um tazocin mesmo só, por exemplo, mesmo com o paciente estando na UTI, tá? Bom, aí temos um outro problema também do manejo de neutropenia febril, uma vez o paciente já estando sendo acompanhado, que é adotar terapia escalonada para todo paciente neutropênico febril que mantém febre. Tá? Isso que a gente está falando de pacientes que ficam estáveis. Então vamos lá. Esse aqui é o guideline da ESMO de 2016, é o guideline mais recente sobre neutropenia febril. E em comparação ao guideline anterior, eles deram uma boa amenizada aí no tom sobre escalonamento às cegas de antibióticos para pacientes que ficam com neutropenia febril estáveis e que não evoluem com choque ou com piora das disfunções orgânicas, tá? Então, o que eles falam aqui? Se o paciente ele está febril com 48 horas mais estável, a terapêutica antimicrobiana inicial deve ser continuada. Beleza. Esse grupo de pacientes com febre persistente está sob um risco maior de complicações e infecções não usuais devem ser consideradas, tá? Com uma visão de proceder à imagem do tórax, abdômen, às vezes até seios da face, para excluir infecção fúngica provável ou por cândida ou abscesso. Quando a febre ela dura por mais de 4 a 6 dias, iniciação de antifúngico empírico pode ser necessária. Antes, era mandatório você iniciar. Hoje, eles falam, pode ser necessária, tá? Então, com base nisso, eu construí um fluxograma para vocês, para a gente saber como proceder com relação a esses pacientes. Então, o paciente ele internou com neutropenia febril, né, ou ele está num contexto aí de baixo risco para neutropenia febril, tomando antibiótico por boca, o que a gente vai avaliar com 24 horas? Primeiro, o paciente ele está afebril e com recuperação da neutropenia. Então, se ele é um paciente de baixo risco, ou seja, estava fazendo uso de antibiótico oral, e ele já estava fazendo, e ele evolui afebril com recuperação da neutropenia, a gente pode continuar a terapia e considerar uma alta precoce, e com 48, 72 horas não tendo crescido nada nas culturas, a gente está autorizado a suspender o antibiótico desses pacientes, tá? Se o paciente era de baixo risco, mas por algum outro motivo, por exemplo, ele tomava uma profilaxia com quinolona, então ele precisou receber um cefepime por via endovenosa, por exemplo, e ele evolui, então com a febril, com recuperação da neutropenia febril, eu posso pensar em dar antibiótico oral para esse paciente. Então, fazer um step down na terapia desse doente, tá? Se ele, por outro lado, é um paciente de alto risco e o patógeno não está identificado, a gente vai manter a terapia empírica, tá? E vai avaliar com 48, 72 horas também se isso realmente se confirma para pensar em suspender antibióticos se as culturas verem negativas. Se o patógeno for identificado, pode ser o que for, pode ser uma E. coli multissensível, pode ser um streptococcus anginosus de boca, eu vou direcionar a minha terapia, eu não preciso cobrir pseudomonas depois que o germe é identificado, tá? Eu só vou fazer essa cobertura num contexto inicial em que eu não sei o que está acontecendo com o paciente. Por outro lado, se a febre continua e o paciente está estável, eu vou continuar a minha terapia, eu vou fazer uma investigação abrangente de focos infecciosos. Aí depende do guideline que vocês lerem, tá? Tem guideline que vai falar para fazer tomo de seios da face, tomo de tórax, abdômen e pelve, vai falar para você avaliar os catéteres, se for um catéter de longa permanência, já deveria ter coletado culturas do catéter, tá? Se for nesse caso, se você não coletou, ele vai indicar você coletar, tem alguns guidelines que falam para você fazer galactomanana, para avaliar possibilidade de fungos filamentosos, entre outras situações, tá? Mas ele não recomenda, a princípio, escalonamento às cegas de antibiótico. Então,
se você não identificou nada e o paciente está estável, tenha um pouco de paciência, mantenha o antibiótico e vamos ver para que lado vai nos próximos 2, 3 dias, tá? Não é para ficar deixando assim, Tazocin no D1, continua com febre no D3 é meropenem, no D5 é vanco e mero, no D7 é vanco, mero, não fotericando, porque senão o céu é o limite em relação ao que você pode cobrir, tá? Lembrando que neutropenia febril nem sempre é infecção, muitas vezes é só disfunção orgânica inflamatória relacionada à quimio e à quebra de barreira. Se o paciente está piorando e a febre contínua, então o paciente está com 48, 72 horas lá, com febre, chocou, aí tudo bem. Aí você pode pensar em rodar antibiótico, associar, talvez um germe não estar coberto. Você também tem que fazer uma investigação agressiva aqui para ver se não tem um abscesso, que não esteja coberto, alguma outra coisa, então talvez um não tratamento de foco fechado. Você também vai cogitar antifúngicos e também, principalmente aqui, se as culturas estiverem vindo persistentemente negativas e o paciente piorando, que se trata de uma situação talvez de intratabilidade clínica. Eu sempre reforço isso. Quem aqui nunca viu uma situação de que o paciente ele vem com neutropenia febril grave, cresce uma E. coli multissensível no sangue, o paciente está coberto desde o começo, o paciente vai só piorando e acaba evoluindo a óbito. Então pode ser que se trate disso também, e é importante a gente reavaliar até para definir prognóstico desses pacientes, o que a gente vai fazer. Bom, item 6, então, não proceder ao desescalonamento antimicrobiano assim que possível nesse contexto também. E aí eu trouxe alguns estudos para vocês também que mostram benefício em relação a isso, tá? Então, isso aqui é uma corte prospectiva que avalia a associação na aderência de um programa de stewardship de antibióticos no paciente que está internado com neutropenia febril. E aí o que ele mostrou, que você meter aqui a bomba aleluia aqui do Worms, ou você meter a bazuca do Arnold Schwarzenegger aí por muito tempo, sem descalonar antibiótico, sem direção terapêutica, isso está associado a piores desfechos em comparação com o paciente que faz um protocolo aí de stewardship de antibióticos mais adequado, tá? Então você está autorizado a fazer isso que eu mostrei para vocês nos slides anteriores desse processo de desescalonamento e não manter, por exemplo, o paciente ele está sem febre, teve uma neutropenia febril, eu vou manter o Tazocin por 10, 14 dias. Não é assim que funciona, isso não é recomendado por nenhum guideline, tá? Além disso, tem alguns estudos também que foram mais acima disso também. Então, essa é uma outra corte prospectiva, tá, em que avaliou de fato o desescalonamento de antibiótico. Então, aqui a gente não está nem falando de stewardship de antibiótico, a gente está falando realmente do efetivo desescalonamento, tá? Então, nesse estudo aqui, 124 pacientes com neutropenia febril, no contexto aí de doença crítica hematológica, foram incluídos nesse estudo, tá? 46 pacientes dessa coorte tiveram desescalonamento antimicrobiano no D5 e 78 pacientes não tiveram desescalonamento. Desses pacientes que tiveram desescalonamento, houve uma redução importante de mortalidade e também de estadia na UTI, tá? Talvez associado, obviamente, isso é uma coorte prospectiva, tem fatores de confusão aqui no meio da jogada, mas quando você pensa nisso, talvez é algum fator de você não utilizar tanto antibiótico, de você evitar a nefrotoxicidade, evitar a colitipsão membranosa, possa ter tido um efeito nessa redução de mortalidade e estadia hospitalar. É óbvio que isso aqui é uma coorte prospectiva, não dá para você tirar muitas conclusões disso, mas pode ser um indício, talvez, para estudos aí randomizados no futuro, que mostrem de fato que isso é uma boa prática, tá? E aqui um outro estudo também, né, o Antibiostop, né, em que foi já um estudo randomizado mesmo, tá mostrando que os pacientes que tinham desescalonamento de antibiótico, principalmente naqueles pacientes que tinham febre por menos de 5 dias, que então não mantinham aquela febre constante, né, também não houve qualquer alteração em desfechos duros com relação a esses pacientes que eram desescalonados de antibiótico com 5 dias, principalmente naqueles pacientes que tinham essa febre por menos de 5 dias, tá? Então, o que mostra também que parece ser uma prática segura, principalmente nos pacientes aí de baixo risco e que evoluem de forma favorável. Bom, item 7, isso aqui é um tema um pouquinho mais complexo, então não saber manejar o paciente transplantado de medula do ponto de vista infeccioso, tá? Então, quando a gente fala aqui de paciente transplantado de medula, o nosso centro de referência não é o ICESP, é o HC, tá, em que há um setor específico para esses pacientes lá na enfermaria de hemato. Então, vocês podem notar que são quartos aqui privativos, quartos com pressão negativa, né? Quartos em que o isolamento e que a limpeza do setor é muito visada. E aqui eu não vou nem falar da importância aqui da higienização de mãos, aqui dos cinco principais momentos, né? Então, isso aqui é fundamental. Esses pacientes, eles não podem ser cuidados lá no saguão da UTI do 9º, da UTI do 10º, por exemplo. Esses pacientes, eles infectam muito fácil e tem um risco muito grande de serem colonizados por infecções por germes multiresistentes. Então, daí a importância de você prover esse tipo de ambiente para esses pacientes. Então, esse é o primeiro ponto.
Além disso, existem algumas medidas farmacológicas que são visadas aí na prevenção de infecções no transplantado, tá? Então, por exemplo, granuloquine e antibiótico, eles vão seguir a mesma recomendação do protocolo de neutropenia, tá? Então, se o paciente transplantado de medula neutropênico fizer febre, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fariam para o paciente que é não transplantado, tá? Já com relação a antifúngico, existe uma indicação formal de profilaxia desses pacientes. Por quê? Porque há evidência de que quando você prescreve fluconazol ou qualquer outro antifúngico profilático para esses pacientes, em pacientes que fazem uma neutropenia febril, uma neutropenia importante, com menos de 100 granulócitos por mais de 7 dias, isso reduz de forma significativa a necessidade de as infecções fúngicas agressivas que esses pacientes apresentam, tá? Eu vou conversar um pouquinho melhor sobre isso no próximo slide com vocês. Antivirais, então está indicada a profilaxia com aciclovir, em alguns casos, ganciclovir, a depender das sorologias e da mielossupressão do paciente transplantado de medula. Pneumocistes, a gente vai fazer profilaxia com Bactrim por pelo menos 6 meses após o transplante, e no que tange a realização de imunoglobulinas para evitar as infecções bacterianas, isso, apesar de mostrar em algum grau redução desse tipo de infecção, não é uma terapia custo-efetiva e que por isso não deve ser indicado, de rotina. Quando a gente fala do posaconazol, ele é um antifúngico, é um antifúngico da classe dos azólicos, que é mais avançado e em relação ao fluconazol, que tem um espectro maior, principalmente para fungos também filamentosos, tá? Então, esse aqui é um estudo no New England que mostrou uma redução de probabilidade de infecção por fungos e também de mortalidade nos pacientes que faziam profilaxia com posaconazol em relação ao fluconazol. Qual que é o problema? Esse é um remédio que é pouco disponível, que ele só é disponível por via oral, não dá para dar por via endovenosa, então pacientes que têm mucosite grave ou que não possam deglutir, eles não são candidatos à utilização dessa profilaxia, mas que, a depender do risco desse paciente, o critério do hematologista é uma terapêutica que é adequada e que é recomendada em alguns cenários. Obviamente, esse estudo tem alguns viés, do New England também, não é um estudo extremamente forte, mas se for possível esse paciente receber o posaconazol, ele é mais indicado que o fluconazol, inclusive por guidelines, tá? Quando a gente fala de aciclovir profilático, a gente está falando também de um estudo New England mais antigo, aí, se não me engano, da década de 70, mostrando que os pacientes que receberam essa profilaxia, eles tiveram muito menos infecção em relação aos pacientes que receberam placebo, o que referendou a prática do aciclovir aí para basicamente todos os pacientes com doenças hematológicas graves, como leucemia mieloide aguda, e também pacientes com transplantados de medula, tá? E por fim, o ganciclovir, ele vai ter uma indicação aí mais específica, então a gente vai avaliar sorologias e o perfil também de cicatriz sorológica desses pacientes para indicar isso, em detrimento do aciclovir, né, e aí mostrando também que os pacientes, eles de fato tinham no grupo 1 e 3, né, que foram doses diferentes, eles tinham uma redução importante da pneumonia por CMV, que a gente vai comentar um pouquinho melhor nos próximos slides, em comparação ao grupo que não recebeu essa profilaxia, com uma redução importante aqui desse índice de pneumonia de cerca de 60% para 20%, tá? Mas isso aqui dependia do status sorológico do paciente, e também houve maior índice de neutropenia grave no grupo que recebeu o ganciclovir em vez de aciclovir. Bom, quando a gente pensa no paciente transplantado de medula, a gente tem que lembrar quais são os momentos aí pós-transplante que esses pacientes vão ter e quais são as infecções que são mais prevalentes em cada um desses momentos, tá? Então, antes do transplante, as infecções elas vão depender do hospedeiro e das comorbidades e, em geral, elas são causadas por bactérias. Então, por exemplo, no caso de uma LMA refratária, em que você vai indicar um transplante de medula, esse paciente ele vai ter o mesmo risco de infecções, a mesma prevalência de germes que ele teria no contexto de leucemia mesmo, tá? Aqui no grupo B, entre transplante e D mais 30, vai ser a fase de pré-pega do enxerto, tá? Em que a gente vai visar aqui como que a gente caracteriza isso, né? Então, para definir a pega do enxerto. Então, o paciente tem que ter mais de 500 granulócitos sustentado e plaquetas maior do que 20 mil e sustentado sem transfusões. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse cenário no próximo slide, mas basicamente aqui vai ser o mesmo cenário que aqui. Então, a gente vai ter infecções aqui também por bactérias e por germes que vão se aproveitar da neutropenia profunda que esses pacientes vão estar nesse momento, tá? Pós-pega do enxerto, a neutropenia ela deixa de ser um problema maior, mas aqui que a gente começa a ter o problema da GVHD e das infecções virais. E aqui no período pós-transplante tardio, a gente vai manter o mesmo rigor em tratar esses pacientes, tá? Até para as medicações imunossupressoras para GVHD crônica.
E aí a gente vai ter outros germes também comuns aqui, como os zoster e encapsulados, tá? E só lembrar que no caso de doentes que não tiveram pega do transplante, que é mais ou menos 5% dos casos, a mortalidade é alta e o sucesso de retransplante é muito baixo, de tal forma que a gente tem que cogitar cuidados paliativos exclusivos para esses pacientes. Bom, quando a gente fala aqui de infecções pré-pegas do enxerto, infecções pré-pega do enxerto, que é de D mais 0 a D mais 30. Então, são infecções que são caracterizadas por neutropenia profunda, em que há uma alteração da barreira mucosa e os acessos venosos profundos a que esses pacientes são submetidos propiciam infecções. A gente vai ter um predomínio de infecções bacterianas, assim como na neutropenia febril. Vai ter também risco de Clostridium difficile, infecções fúngicas com antimicrobianos de largo espectro. E também fungos como aspergillus e cândidas não albicans, principalmente se tiver febre prolongada e aumenta a incidência de zigomicose no caso de uso de profilaxias como posaconazol e fluconazol, que não tem ação contra esse germe, tá? E aqui em vírus a gente vai lembrar especialmente do herpes simples, tá? Então aqui eu trouxe algumas imagens para vocês com alguns exemplos desse tipo de infecção. Então aqui é um exemplo de aspergiloma cerebral que pode acontecer nessa fase por conta de neutropenia profunda. Aqui é um exemplo de mucormicose, em que o tratamento acaba sendo basicamente cirúrgico e que a anfotericina bela tem uma ação muito ruim contra esse fungo aqui. Aqui é um paciente com colite pseudomembranosa grave por Clostridium difficile, aqui é um paciente com lesões herpéticas aqui relacionadas ao herpes simples, que também são relativamente comuns nessa fase. Por outro lado, quando a gente vai pensar em infecções aí pós-pega do enxerto, de D mais 30 a D mais 100, a gente vai ter um cenário de melhora da neutropenia profunda, mas ainda um problema de imunidade celular e humoral, além também da alteração de fagocitose. Tudo isso é piorado pelo contexto de GVHD, tá? Em que muitas vezes a gente vai ter que indicar doses altas aqui de corticoide, em geral 2 miligramas por quilo de metilpred e ciclosporina para dar uma segurada nisso aqui, o que prejudica ainda mais a imunidade dos pacientes. Então, as infecções bacterianas e fúngicas, elas diminuem sua importância e o principal problema passa a ser o CMV. Então, aqui no CMV, a gente tem basicamente duas opções de abordagem. Ou a gente faz aquela profilaxia primária, que eu mostrei para vocês com ganciclovir, depende do estado sorológico do paciente, e pesando que é uma profilaxia que tem um risco grande de causar mielossupressão, ou a gente seria o PCR sérico em pacientes com mismatch sorológico. E aí, qual que é o problema disso aqui? Que se o paciente infectar pelo CMV, ele pode ter uma pneumonite cuja mortalidade é super alta, e aí o nosso tratamento, aí sim vai ter que ser com ganciclovir em dose plena, ou então com foscarnet aqui em cepas resistentes ao ganciclovir, que infelizmente hoje em dia não são tão incomuns, tá? Lembrar que também outros vírus passam a ser mais importantes nessa fase, como vírus respiratórios e o adenovírus poliomavírus, BK, que pode causar cistite hemorrágica, e o pneumocystis jirovecii e também toxoplasmose passam a ser um problema nessa fase, tá? Então, aqui são alguns exemplos dessas situações. Então, aqui nessa imagem, a gente tem uma pneumonite por CMV, aqui um acometimento difuso pulmonar por pneumocystis jirovecii, aqui uma cistite hemorrágica por vírus BK, e aqui um exemplo de um paciente com um GVHD importante, com acometimento cutâneo. Tá? Então, só para mostrar para vocês que a gente fica numa situação entre a cruz e a espada, de ter que manejar esses pacientes tanto por conta da GVHD, como também por conta desse monte de infecções, que inclusive os corticoides estão associados também a maior risco dessas infecções, especialmente as virais, tá? Bom, vamos dar uma respirada, acho que a parte mais densa da aula já foi. Trouxe para vocês aqui a oitava conduta que vocês não devem fazer, que é não saber prescrever os hemocomponentes de forma correta, tá? Então, quando a gente pensa nos hemocomponentes, os alvos são mais estudados nos pacientes com LMA na fase de indução, tá? Então, quais são os alvos que a gente vai visar para esses pacientes? Em geral, um HB maior do que 7, plaquetas maior do que 50, a 100 mil se tiver sangramento, 100 mil especialmente sangramento retiniano, do sistema nervoso central, e plaquetas maior que 10 a 20 mil se não houver evidência de sangramento. O alvo de plaquetas de 20 mil para paciente com febre, que esteja séptico, ele é bem polêmico, tá? E aqui o fibrinogênio maior do que 150 a 200, e ele é menor do que 1,5, dependendo do contexto, e aqui o maior exemplo que a gente tinha é nas leucemias promielocíticas, tá? Bom, quando a gente fala de hemocomponente, a gente tem que lembrar dos dois principais processos que são realizados antes da sua administração, que é a desleucocitação ou filtragem dos hemocomponentes, que removem leucócitos. Então, quais são as indicações que a gente utiliza aqui para fazer filtragem dos hemocomponentes? Alguém pode falar aí para a gente? Quando que a gente filtra hemocomponente? Desculpa, fala mais alto? Por quê?
Não, reação alérgica você não filtra, não, você lava. Isso, então assim, quando você faz a filtragem de uma componente, está removendo leucócitos, tá? E os leucócitos são os principais agentes responsáveis por autoimunização. Então, num paciente neutropênico, num paciente com LMA, que vai receber um monte de bolsa de sangue, né, que é um paciente, querendo ou não, é um candidato a transplante de medula, esse paciente ele precisa ter os hemocomponentes filtrados, tá? O que mais? Por que mais você filtra hemocomponente nesse cenário? Diminuir GVHD. Não, isso não é um motivo para filtrar. A gente vai comentar depois sobre irradiar. Infecção por CMV, exatamente. Então, os pacientes. Então, lembra que o leucócito, dentro dele, ele pode carregar o CMV junto. Então, num paciente que tem status aí de alto risco para esse tipo de infecção, como um transplantado de medula, você não quer que isso aconteça de forma alguma. Então, você filtra também o sangue desses pacientes. Mais algum motivo? Vocês conseguem lembrar? Tem um importante, que também é causado pelos leucócitos, que é uma reação transfusional. Fala mais alto. Não entendi. Desculpa, siga o que você usou? Trali? Filtrar hemocomponente não ajuda contra a trali, não. Reação febril não hemolítica. Beleza? Então, se um paciente já teve uma reação febril não hemolítica, também é uma indicação de filtrar hemocomponente, tá? Então, a filtragem ela pode ser feita através do uso desses discos aqui antes da infusão do paciente, tá? Então, não sei se aqui no HC é essa prática, mas no ICESP não. No ICESP os hemocomponentes já vêm filtrados, tá? Em muitos bancos de sangue também por aí afora, eles já vêm também filtrados, tá? A filtragem, ela acaba aumentando o custo do hemocomponente, também acaba tendo perda de rendimento, porque querendo dar um pouco desse sangue aqui, quando é filtrado, fica preso ali no filtro, tá? Então, você pode fazer isso aqui antes de infundir no paciente, durante a infusão do paciente, então você coloca ali o hemocomponente pendurado com o filtro, com o disco aqui, ou você pode filtrar também por meio de equipamento de aférese. E é por isso que eu falo, quando você pede aférese de plaquetas, você não pode filtrar a aférese de plaquetas, porque ela já vem filtrada, porque é um procedimento de aférese, entendeu? Então, quando você olha ali no pedido do MV lá, eu quero pedir uma aférese de plaquetas filtrada e irradiada. Por que eles colocam filtrada? Porque quando você pede filtrado, o banco de sangue, o que ele vai entender? Se você não tiver uma aférese de plaquetas, tiver um pool de plaquetas, que aí sim é rico em leucócitos, aí ele vai filtrar. Vocês entenderam isso? Então, qualquer procedimento de sangue obtido por aférese, automaticamente isso já exclui todos os leucócitos, tá? E por fim, a gente também tem a opção de irradiar os hemocomponentes, tá? Utilizando essa máquina aqui de raios gama, tá? E aí, por que a gente irradia hemocomponentes? A gente quer tirar os linfócitos da jogada. E qual que é o problema com relação a isso? Isso, o principal é o GVHD transfusional, tá? E o GVHD transfusional, ele acontece em que tipo de paciente? Vamos deixar assim de uma forma mais grosseira. Pacientes que têm uma medula muito ruim, tá? Então, síndrome mielodisplásica, LMA, linfomas, né? Pacientes que tenham sido submetidos a transplante de medula. Então, esses pacientes eles precisam ter o hemocomponente além de filtrado e irradiado. Tem uma outra situação também que é bastante interessante, que justifica, por exemplo, a irradiação de todos os hemocomponentes em certos países, como no Japão. Tá? Então, se você tiver um HLA parecido com o doador do sangue, ou seja, se for receber um sangue de um irmão, de um primo, de alguém próximo, isso também pode levar a GVHD transfusional. Então, por esse motivo que em populações em que os HLAs eles podem ser próximos, em que o risco populacional disso acontecer seja alto, como no Japão, todos os hemocomponentes eles são irradiados. Beleza? Então, com isso, vocês ficam seguros aí em como pedir hemocomponente para os pacientes, quando tem que filtrar, quando tem que irradiar. Sim, paciente com LMA transplantado de medula, não tenha dúvida, peça filtrado e irradiado, tá bom? Bom, item 9, não paliar, entre aspas, ninguém. Né? E aí eu trouxe alguns casos clínicos para a gente discutir isso, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes na hematologia, né, existe um viés de especialista de achar que o paciente ele tem uma chance até mesmo de cura da infecção, perdão, da neoplasia, e muitas vezes, de fato, algumas doenças na hemato, elas são meio 880, né? Ou o paciente, ele cura realmente da infecção e volta a ter uma vida normal, óbvio que às custas de muito sofrimento, às custas de uma terapêutica bem agressiva, e às vezes ele acaba falecendo, apesar de haver terapia curativa para aquela doença. Então, talvez o exemplo mais dramático disso seja as leucemias promielocíticas agudas, em que há uma chance de cura de fato de 70%, 80%, mas quando os pacientes morrem, morrem de forma trágica, né?
E aí eu trouxe para vocês esse estudo aqui do Moore, de 2015, mostrando, então, a sobrevida dos pacientes aí que fazem até mesmo químio na UTI, né? E por isso que é importante a gente avaliar a questão prognóstica. Então, basicamente, a mortalidade em UTI desses pacientes aqui, ela gira em torno de 30% a 40% só na UTI. Em cerca de 180 dias, essa mortalidade já sobe para 60% a 70%. E a grande maioria dos pacientes aqui dessa coorte, né, eram pacientes hematológicos, o que mostra da gravidade de pacientes que chegam na UTI precisando fazer quimioterapia e já fazer uma terapia modificadora de doença aí nesse cenário, tá? E aí eu trouxe para vocês um caso clínico para a gente discutir, que é justamente isso. Então, um paciente K, de 18 anos, diagnosticada com leucemia pró-mielocítica aguda, encaminhada nossa UTI lá no ICES para início de tratamento. Em D2 da admissão, ela evoluiu com AVC isquêmico de artéria cerebral, de artéria cerebral média esquerda, maligna, com necessidade de craniectomia descompressiva em seguida. Em D3, evolui com necrose de todos os dedos de ambos os pés. Em D5, sem despertar após retirada de sedação, realizado tomo de crânio de controle com AVC hemisférico contralateral. Equipe assistente orienta a manter a atra e quimioterapia mesmo após todas essas intercorrências. Após discussão multidisciplinar entre as equipes, optado por cuidados paliativos exclusivos. Então, essa aqui era a tomografia da paciente que a equipe assistente gostaria de continuar fazendo químio e dando atra. Olha, eu entendo que seja uma paciente que a doença dela é uma doença de bom prognóstico, mas, infelizmente, nesse caso, depois de todas as intercorrências, o prognóstico neurológico desse paciente era extremamente reservado, era péssimo, e não havia sentido de você continuar fazendo a terapêutica modificadora de doença. Então, isso é uma coisa que a gente precisa discutir bastante e sempre lembrar de que esses pacientes, infelizmente, eles podem evoluir mal e por mais que a doença seja curável, a gente tem que enxergar o paciente como um todo e também lembrar, ainda mais no cenário de UTI, que a quantidade de disfunção orgânica desse paciente, o acúmulo de disfunção orgânica, também dita o prognóstico desses doentes. E por fim, o item 10, que é justamente contraponto em relação a isso, que já que todos os pacientes são de mau prognóstico, então eu vou paliar todo mundo. Vamos com calma. E aí eu trouxe também um outro caso para a gente discutir e justamente pensar nisso, tá? Por que isso é importante? Porque a gente tem a impressão de que todo paciente oncohematológico interno na UTI ele vai falecer, né? Então, ele é muito grave, ele vai morrer. E aí o que a gente vê desde do final da década de 80 para o final da década de 2000 é uma redução importante da mortalidade desses pacientes, que foi de cerca de 90% para 50%, e que hoje em dia é até menor do que isso, tanto em pacientes sem transplante de medula como em transplante de medula. O que faz com que muitas vezes, por mais que o paciente tenha um prognóstico ainda que reservado à doença de base, faz sentido a gente indicar um trial de UTI para esse paciente para avaliar se com aquela internação ele pode sair, quem sabe ter uma vida aí, com uma certa qualidade de vida aí por alguns meses, às vezes até alguns anos, tá? Então, não dá para a gente saber antes de fazer o trial que fim o paciente vai levar se a gente não fizer as invasões apropriadas naquele momento. Então, eu reforço com vocês, a maior parte dos pacientes que têm intercorrências clínicas vai se beneficiar de um trial de UTI mesmo em situação de emergência oncológica, tá? E aí eu trouxe um outro caso para vocês para ilustrar bem isso, tá? Então, um paciente de 75 anos, masculino aposentado, veio com uma queixa de dispneia progressiva há 3 semanas, tabagista de 60 anos mais, DPOC, independente para atividades básicas da vida diária, um ECOG de 1, KPS de 90. Então, o paciente foi internado para investigação de quadro de piora da dispneia de base. Durante a internação, foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin. Estava para ser encaminhado em estudo de oncologia para início de quimioterapia quando apresentou o quadro de piora da dispneia e de saturação, necessitando ser encaminhado à unidade de terapia intensiva, tá? Então, Então, o que a gente fez para esse paciente? Foram iniciadas medidas para DPOC agudizada grave, foi receber o antibiótico com levo, corticoide, inalação com salbutamol, fez ventilação não invasiva, oxigenoterapia e fisioterapia respiratória, tá? 2 dias após a admissão, o paciente evoluiu com piora ventilatória hemodinâmica, com necessidade de intubação orotraqueal, ventilação mecânica invasiva, início de vasopressor, noradrenalina. À tarde, o paciente evolui com aumento de necessidade de noradrenalina e taquicardia importante, com uma frequência cardíaca de 150 e ritmo sinusal. Então, nesse contexto, foi optado por realização de ecocardiograma beira-leito para esclarecimento etiológico do choque, tá? Vou mostrar para vocês o vídeo aqui. Bom, então esse era o ecocardiograma transtorácico a beira-leito do... Você pode reproduzir para mim de novo? Para eles. Então, esse que era o ecocardiograma, né? A gente consegue ver um derrame
pericárdico aqui moderado importante, uma compressão aqui diastólica do VD e sistólica do átrio direito, com desvio de septo e obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, né, caracterizando, então, achados aí compatíveis com tamponamento cardíaco, tá? Pode passar para o próximo slide, Pedro, por favor? Bom, além disso, o que a gente via também? Uma veia cava inferior de 33 milímetros, sem variação à inspiração, e uma lâmina de débito pericárdio de 31 milímetros, corroborando esses achados. Pode passar para o próximo. E além de tudo isso, o paciente ele tinha também pulso paradoxal, tá? Então, pode reproduzir aqui para mim? O que a gente fez? Então, esse paciente estava entubado, a gente fez uma pausa inspiratória, né, no ventilador do paciente, e com base nisso ele teve uma queda aqui de pressão sistólica maior do que 10 milímetros de mercúrio, configurando aí um pulso paradoxal e, portanto, também um diagnóstico de tamponamento de tamponamento clínico e, portanto, choque obstrutivo secundário a um tamponamento cardíaco, tá? Pode voltar lá para o PDF, por favor? Bom, então, como que a gente manejou esse paciente? Ele foi feita expansão volêmica cautelosa, drogas vasoativas e foi submetido a uma janela pericárdica na urgência. Tendo em vista esse contexto de que tudo era causado pela doença de base, foi indicada a quimioterapia de urgência com esquema R-CHOP, com melhora do tamponamento cardíaco. O paciente ele evoluiu com melhora clínica progressiva, foi desmamado na noradrenalina 5 dias após o evento, foi estubado 4 dias após a drenagem, ele recebeu alta da UTI para a enfermaria 7 dias depois, consciente orientado, sem outras intercorrências, com o objetivo de continuar o tratamento oncológico. Tá? Então, isso mostra para vocês que, por mais que alguns casos sejam bastante graves, muitas vezes baseado no prognóstico do paciente, na funcionalidade, às vezes vale a pena dar um gás aí e fazer até mesmo terapêutico agressivo, modificador de doença para esses casos. Tá? Bom, o que a gente tem para o futuro é, se a gente já teve da década de 80 para a década de 2000 uma redução importante de mortalidade, se espera que nos próximos anos, com o surgimento de novas terapêuticas aí, modificadores de doenças para as doenças oncológicas, isso também acabe mudando e que o papel da UTI no paciente hematológico seja também aumentado. Então, a gente tem aqui, por exemplo, terapia-alvo, imunoterapia, CAR-T-cell também, que provoca uma reação inflamatória importante dos pacientes, que muitas vezes os pacientes são curados, mas que nesse meio tempo de tempestade aí de citocinas, né, o paciente ele precisa de um suporte intensivo e muitas vezes ele acaba saindo bem daquela situação, indo para casa, até mesmo curando da doença, tá? E aqui é só um estudo que eu trouxe para vocês de 2020 do New England, mostrando que terapias aí alvo, como antipedão com pembrolizumab, tiveram uma redução importante de mortalidade em certos pacientes com neoplasia coloretal. O que mostra que o futuro para a nossa realidade oncohematológica, ele parece que tem algumas novidades boas aí que estão vindo, que motivam também cada vez mais o entendimento do paciente hematológico na UTI, tá? Então, só para a gente rever, então, as 10 condutas que não devem ser feitas com o paciente hematológico. Então, conduta 1, tratar apenas ácido úrico na lista tumoral. Conduta 2, não reconhecer a gravidade. Conduta 3, não prescrever antibiótico inicialmente do paciente neutropênico febril. 4, vancomicina para todo neutropênico febril que vai para UTI. 5, terapia escalonada para todo paciente com neutropenia febril que não melhora. 6, não fazer desescalonamento quando apropriado. 7, não saber manejar o paciente transplantado de medula potencialmente infectado. 8, não saber prescrever hemocomponentes corretamente. 9, não paliar, entre aspas, ninguém. 10, paliar todo mundo. Bom, é isso que eu tinha a falar para vocês. Trouxe aqui uma imagem aqui para ilustrar a nossa realidade de uso indiscriminado de antimicrobianos, que é a grande crítica que a gente tem lá no SASP, né, e que isso vem mudando aí dos últimos anos para cá, e falar que se a gente continuar desse jeito aqui, 10 anos para cá, a gente vai ter esse cenário de piora importante aí da resistência bacteriana. Queria agradecer o convite, tá? Agradecer a professora, agradecer a preceptoria aí por estar de volta aqui depois de 2 anos e meio, é um prazer imenso, me formei aí no começo de 2020, e quer dizer que as portas do SASP estão abertas aí, quando vocês forem rodar, a gente está totalmente à disposição, tá bom? Obrigado. Alguém tem alguma pergunta aí? Obrigada aí pela aula, pela disponibilidade. A minha dúvida, na verdade, os transplantados de medula aqui do hospital, quando eles pioram e precisam de UTI, eles vão para o ICESP? Mas aonde que eles... Então, eles estão indo muito bem. Eu tenho 10 anos de residência e eu nunca vi nenhum TMO. Essa semana eu vi na UCI, que veio do PS, mas super bem, e um dia foi para a UTI, para a enfermaria deles. Eu não vi nenhum em 2 anos.
Assim, uma coisa que eu tenho que reconhecer é que, assim, que a hemato, ela cuida muito bem desses pacientes aqui, né? São muito bem cuidados, são muito bem acompanhados. A gente tem essa visão de que todo paciente transplantado de medula é gravíssimo, que todos vão morrer, que todos vão vir para a UTI, mas não é essa a realidade, tá? Eles são, em geral, muito bem cuidados e acompanhados. Nesse sentido, a equipe da hemato, assim, está de parabéns em relação a isso. E aí, a orientação que a gente tem institucional, atualmente, é para que os pacientes transplantados de medula, eles vão para as UTIs aqui do Instituto Central, tá? Tem uma conversa, não sei quando que isso vai ser implementado, de esses pacientes eles irem para o CESP e a gente também na UTI vai ter que cuidar desses pacientes também. Mas são pacientes que são, em geral, muito bem seguidos, muito bem acompanhados, realmente quando vem para a UTI é que eles estão graves e que todas as medidas que eram possíveis ser adotadas na enfermaria já foram adotadas e eles acabam indo para a UTI no contexto de realmente tratados com células orgânicas sérias e graves. Então, reforça aí a necessidade de acompanhamento desses pacientes. Tá? Vamos um pouquinho mais. Nossa, era um rapaz jovem, né? Bom, rapaz jovem, estudante de medicina, assim, eu não me lembro do primário, mas acho que era leucemia. Eu sei que ele já tinha feito umas 4 linhas de tratamento e não tinha melhorado. Era ano, né? E aí ele foi fazer hemoterapia com corticel, estavam esperando para fazer, ele ficou com uma vaga por cada 3 dias lá no Leão. Mas quando eu admiti ele no meu plantão, a gente estava preocupado com disfunção neurológica, tem uma tabela e um sistema de reavaliação neurológica seriado, eu não me lembro, era de 6 em 6 horas, que a gente tinha que ficar repetindo o exame neurológico completo, e de disfunção respiratória, do alto risco de resposta inflamatória associada ao tratamento. Mas a gente eles, acho que ele foi com cateter O2 de baixo curso. Acho que era um protocolo novo, tinha 20 minutos de que fazer. Eu achei que isso é muito agressivo. Se qualquer alteração, tipo assim, precisar de 4 litros de O2, já tinha que ter uma intervenção, não lembro se é partículas de verdade. Eu me lembro que tinha tocilizumab separado para ele no hospital, na farmácia. Vamos lá, protease então. Corticel, o que ela é? Uma terapia quimérica que certas células elas são programadas geneticamente para atacar, dependendo do genoma do tumor do paciente, só as células não testam. Isso na teoria é muito lindo, mas na prática acaba que também há uma reação exacerbada em relação a isso. Essas células também, elas acabam causando uma reação inflamatória muito importante, tá? E existem várias classificações aí de gravidade dessa reação inflamatória, que fala orientação a reações mais leves de corticoide, para reações mais graves fazer o lançamento do tocilizumab. Tá? Atualmente, é uma terapia que é utilizada no contexto de resgate, então pacientes que são refratários às terapias usuais. Pode ser que no futuro acabe subindo de linha, aí, mas ainda é uma terapia de alto risco que precisa do paciente vir para a UTI para monitorizar esses efeitos. Tá bom? Uhum. E com relação ao do ETRA, na verdade, isso é um diferencial só da ETRA, né, em que o paciente ele evolui com uma leucocitose importante, com reação inflamatória, e o tratamento nesse caso é corticoide, algumas vezes até profilático mesmo, a depender aí do do risco que esse paciente tem que fazer esse diferencial. Então, os pacientes que chegam para a mielocítica e tem uma leucocitose, esses pacientes eles têm um risco maior, mas são os pacientes mais leucopênicos, tá bom? Síndrome diferencial do ato. Tá? Alguma outra pergunta? Imagina, boa opção.